Olá pessoal, me deram essa equação para resolver. X² menos 2026 igual a raiz quadrada de x mais 2026. De início, quando eu olhei para essa expressão, minha primeira ideia foi levar os dois membros ao quadrado. Aí achava uma equação do quarto grau e pensava, cara, será que existe uma maneira melhor de resolver? Eu pensei com calma e decidi realizar o seguinte procedimento. Eu peguei esse primeiro membro e chamei ele de y. Como ele é igual ao segundo membro, novidade nenhuma, eu tenho que chamar o segundo membro também de y. Assim sendo, eu cheguei às seguintes expressões, que y é igual a x² menos 2026. Não esqueça essa informaçãozinha. E do outro lado, eu cheguei à conclusão que o meu y é exatamente igual a raiz quadrada de x mais 2026. Evidentemente, não tem nenhum problema eu levar os dois membros ao quadrado, ficando y² igual a x mais 2026. Mas é muito importante que eu analise um pequeno detalhe. Eu estou vendo que esse y é uma raiz quadrada. Então, essa raiz quadrada de um número real não tem como ela ser negativa. Isso significa dizer que necessariamente o meu y ele tem que ser maior ou igual a zero. Isso é muito importante que você perceba isso. Então, eu fiz o seguinte. Poxa, eu tenho aqui que y é x² menos 2026. E se eu isolar aqui o x²? Se eu passar para lá, vai ficar y mais 2026 e colocar aqui embaixo. Como é que vai ficar a nossa expressão? Vai ficar que x² é igual a y mais 2026. Então, a minha sacada foi exatamente colocar a diferença entre essas duas igualdades para forçar o aparecimento de uma diferença de dois quadrados. Porque assim ia aparecer, eu poderia colocar, quando colocasse y² menos x², o produto da soma pela diferença. E aqui também apareceu uma diferença entre x e y. Então, nessas circunstâncias, eu fiz isso. Subtraí a de cima da de baixo. Então, como é que ficou a nossa expressão? Ficou que y² menos x². Eu subtraí primeiro membro de primeiro membro. E agora eu vou subtrair aqui o segundo membro. Só que aqui vai ficar x menos y. 2026 menos 2026, zerou. Então, essa expressão vai ficar que x menos y. Peguei esse valor e passei para o outro lado, ficando y² menos x² mais y menos x igual a zero. E como eu tinha falado para vocês, isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Então, isso vai se transformar em um produto notável, o produto da soma pela diferença. Então, onde tem y² menos x², eu posso escrever y menos x, que multiplica y mais x, mais o y menos x. Fiz questão de colocar aqui entre parênteses, para vocês perceberem que temos um fator comum. Aparece y menos x aqui, e também aparece y menos x aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse fator comum em evidência. Assim vai ficar exatamente y menos x, que multiplica y mais x mais 1, igual a zero. E se um produto de dois fatores é zero, um deles tem que ser zero. Então, tem as seguintes opções. Para que esse primeiro fator seja zero, basta que o nosso y seja igual ao x. Para que esse nosso segundo fator seja zero, basta que o y mais x mais 1 seja zero. Então, temos essas duas opções a serem consideradas. Agora, o que eu não posso esquecer é daquele detalhe que eu falei para vocês, que o nosso y ele tem que ser necessariamente maior ou igual a zero. Só que nessa primeira expressão, eu vi que o y é igual a x. Se o y é igual a x e o y é maior ou igual a zero, evidentemente, daí eu tiro a conclusão que o nosso x também é maior ou igual a zero. Professor, mas o que isso adiantou? Eu disse, cara, tudo. Por quê? Se o y é igual a x
e eu descobri que o nosso y é exatamente x ao quadrado menos 2026, então nessa expressão que aqui o y é igual a x, onde tem y, eu vou colocar x ao quadrado menos 2026. Assim eu vou ficar com uma equação do segundo grau. E isso é muito massa. Então, onde tem y nessa igualdade, o que eu vou colocar? X ao quadrado menos 2026. Então, como é que vai ficar a nossa expressão nessa circunstância? Vai ficar daqui, ó. Estou olhando daqui. Onde tem y, estou colocando x ao quadrado menos 2026. Isso daqui tem que ser igual a x. Então, pronto. Já sabia disso aí. E aí, professor, isso ajudou? E muito. Porque agora eu tenho uma equação, se eu passar o x para lá, do segundo grau. X ao quadrado menos x menos 2026 igual a zero. Então, eu vou atrás do delta para resolver essa equação. Não esqueça de um detalhe. Qual é o detalhe? É que o nosso x tem que ser maior ou igual a zero. Então, se eu achar uma raiz positiva e uma raiz negativa, eu vou considerar como resposta a raiz positiva, já que o x tem que ser maior ou igual a zero. Pois, como o y e o x são iguais, e eu sei que o y é maior ou igual a zero, o nosso x também tem que ser maior ou igual a zero. Então, aplicando a fórmula de Bhaskara, calculando o delta, vou calcular o delta, b ao quadrado, b é menos 1 ao quadrado é 1, menos 4ac, o a é positivo, o c é negativo, menos por menos mais. Então, vai ficar 4 vezes 2026. 4 vezes 2.000, 8.000, 4 vezes 26, 52, 104. Se eu somar, 8.104. Assim eu cheguei à nossa conclusão que o nosso delta vale 8.105. Aplicando a fórmula de Bhaskara, chego à conclusão que o nosso x é menos b, como b é menos 1, menos b fica 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 8.105, dividido por 2a, como a é 1, 2 vezes 1, 2. Você percebe que se eu pegar 1 mais 8.105 dá positivo, e 1 mais, a raiz quadrada de 8.105 dá positivo, e 1 menos a raiz quadrada de 8.105 dá negativo. Eu estou interessado no valor Q de x, nós estamos interessados no valor positivo. Então, eu vou considerar como resposta, como raiz, o valor que x assume quando ele é igual a 1, mais a raiz quadrada de 8.105 dividido por 2. Então, nós acabamos de encontrar a nossa primeira raiz. Professor, por que primeira? Primeira, porque consideramos apenas a possibilidade do y ser igual a x. Mas temos a outra possibilidade do y mais x mais 1 ser igual a zero. Então, nós temos essas duas possibilidades para serem consideradas. Então, qual é a nossa outra possibilidade? É do y mais x mais 1 ser zero. Agora, o que você tem que perceber? Tem que perceber que o nosso y não mudou. Quem é o nosso y? O nosso y é x ao quadrado menos 2026. Então, nessa expressão aqui, onde tem y, eu vou colocar x ao quadrado menos 2026, obtendo outra equação do segundo grau. Então, essa estratégia ficou muito massa. Então, onde tem y, o que é que eu vou colocar? X ao quadrado menos 2026 mais x mais 1 igual a zero. Resultando, como eu falei para vocês, em outra equação do segundo grau. Então, nessas circunstâncias, como é que ficou montada a nossa equação? Então, a nossa equação ficou da forma x ao quadrado mais x menos 2026 mais 1 vai dar menos 2025. Então, de novo, vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, vou atrás do delta. Quem é um delta? É b ao quadrado. O b você está vendo que é exatamente igual a 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado dá 1. Menos 4ac. O a é positivo, o c é negativo. Menos por menos, mais. 4 vezes 2025. 4 vezes 2.000, 8.000. 4 vezes 25, 100. Junta as duas coisas. 8.100. Se eu somar 8.100 com 1, vai dar exatamente 8.101. É o nosso delta. Então, só nos resta agora aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, se eu aplicar a fórmula de Bhaskara, eu vou chegar à conclusão que x é igual a menos b, que é menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 8.101, dividido por 2a.
Ah, professor, encontramos mais duas raízes. E eu digo, aí vem um pequeno detalhe. Cara, tu não pode esquecer que o nosso y ele é maior ou igual a zero. Então isso é muito bonita essa solução. Porque eu penso aqui, quem é o meu y aqui? Pensa comigo. Se y mais x mais 1 é zero, isso quer dizer que o meu y só pode ser menos x menos 1, passando para o outro lado. Qual é a conclusão que eu cheguei sobre o meu y? Que é maior ou igual a zero. Então eu posso dizer que menos x menos 1, que já que é y, tem que ser maior ou igual a zero. Se eu passo esse menos 1 para lá, eu chego à conclusão que menos x tem que ser maior ou igual a 1. Se eu multiplico tudo por menos 1, o x deixa de ser menos x, passa a ser x. Essa desigualdade inverte. E o 1 deixa de ser 1 e passa a ser menos 1. Cara, cheguei à conclusão que nessa equação, o meu x tem que ser menor ou igual a menos 1. Ou seja, o meu x é negativo. Então, eu noto que eu tenho uma raiz positiva, que é menos 1, mais a raiz quadrada de 8.101 por 2 é positiva. E tem uma negativa, que é menos 1 menos a raiz quadrada de 8.101 por 2. E como o meu x é menor ou igual que menos 1, esse meu x, ele é negativo. Então, quem é que vai ser a minha outra raiz? A minha outra raiz vai ser x igual a menos 1 menos raiz quadrada de 8.101 por 2. Então, está aqui as duas raízes da nossa equação e resolvida de uma maneira elegante, inteligente, sem precisar a gente recorrer a uma equaçãozinha do quarto grau. Evidentemente, deve existir outras soluções, talvez até mais simples do que essa, ou mais complexas, não sei. Contanto que é muito importante que você se motive a encontrar novas soluções, novas maneiras de pensar. Aguarde os nossos próximos vídeos.